sobre desmame ventilatório. A ventilação mecânica invasiva, na verdade, ela vai vir para tratar uma doença, ou seja, dar um suporte, né? Então a gente vai usar a ventilação como um suporte para o tratamento de alguma doença, como por exemplo a DPOC, tá? Mas para qualquer outro tipo de doença, a ventilação mecânica ela serve como um suporte ventilatório. A gente trata o problema do paciente e depois a gente vai fazer o desmame desse paciente, tá bom? Eu coloquei as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica aqui, mas o importante é que vocês entendam o seguinte: eu preciso identificar o paciente apto para iniciar o desmame, eu tenho que avaliar o momento correto da extubação, se eu vou usar ou não o VNI para retirar esse ventilador mecânico do paciente e como conduzir a falência do desmame e a falência da extubação. Dentro desses conceitos, é importante a gente lembrar que nós temos um conceito importante de sucesso de desmame, que é o paciente que tem o sucesso no TRE. Então, esse paciente passou no TRE, eu considero como sucesso no desmame. Já o paciente que eu tenho a prótese endotraqueal retirada, eu estubei, eu falo de sucesso na extubação. Mas, para ele ter sucesso na extubação, ele tem que ficar pelo menos 48 horas fora, em respiração espontânea, sem voltar para o tubo. Caso contrário, esse paciente não é dado como sucesso na extubação, tá? Se ele for traqueostomizado, você vai equivaler o sucesso da extubação dele se ele ficar 48 horas fora do ventilador mecânico, tá bom? Mesmo com a traqueostomia. Então, eu tenho algumas buscas que eu tenho que fazer para falar se meu paciente tem condições ou não de ser extubado. Então, uma das buscas é rever a causa da falência respiratória, resolvida ou controlada. Eu vou dar o exemplo aqui do paciente com Covid-19. Pacientes com Covid-19, em 48 horas de Covid, as pessoas já querem tirar a sedação. Esse paciente não vai ficar bem, não adianta. Então eu preciso resolver a causa ou controlar a causa. Preciso avaliar PO2 e FO2 no meu paciente, a oxigenação. Depois a gente vai falar de PO2 e FO2, mas vamos lá para a oxigenação isolada. PO2 maior que 60 ou igual ou maior que 60. FO2 igual ou menor que 40. PIPs de 5 a 8, dependendo dos protocolos, até 10. Ele tem que estar hemodinamicamente estável, com boa perfusão tecidual, com doses baixas de droga vasoativa ou sem drogas vasoativas, ausência de insuficiência coronariana e ausência de arritmia. Tem que ter esforço inspiratório para disparar o ventilador, balanço hídrico zerado ou negativado nas 24 horas, equilíbrio ácido básico e eletrolíticos normais e não estubar se ele for fazer uma cirurgia ou um transporte, tá bom? Então é muito melhor fazer com ele entubado. Existem alguns índices preditivos de desmame. Depois eu pretendo gravar uma aula para vocês, pessoal do membership, e para o pessoal do VMMulti, de índices preditivos, para vocês pegarem um pouco mais a fundo esse assunto. Mas existem vários índices preditivos que eu posso utilizar, como medidas do ventilador, como volume minuto, força inspiratória, pressão máxima inspiratória, pressão de oclusão das vias aéreas, índice de CROP, frequência respiratória, volume corrente, índice de respiração rápida e superficial. Então tem alguns valores aqui do lado que eu posso observar. Por exemplo, um paciente fazendo um volume minuto maior do que 10, eu já começo a acender o farol. Será que esse paciente realmente vai ficar bem? Né? O paciente que tem uma pressão de oclusão dividido pela Pmax menor que 0,30 é um paciente que possivelmente está no seu valor limite. Ou a pressão de oclusão das vias aéreas sozinha, né, que sendo maior que 4 pode predizer uma falha no sucesso do desmame. Então eu tenho que unir todos os índices preditivos que eu conseguir para que eu consiga ter um bom resultado. E aí, o que eu posso buscar no meu paciente além desses índices preditivos? Eu tenho algumas coisas que eu posso buscar. Por exemplo, para eu reconhecer que meu paciente está próximo ou pronto para ser desmamado, eu preciso ter uma relação FO2, uma relação PO2-FO2 aceitável, que é maior que 200. Algumas literaturas trazem maior que 150. Então vamos trabalhar de acordo com a literatura que você segue o protocolo da sua instituição, tá? Uma PO2-FO2 maior que 150 ou maior que 200, com uma PIP de pelo menos aí menor que 10 ou até 4 é interessante. Meu paciente tem que estar com estabilidade hemodinâmica, ou seja, sem drogas vasoativas ou com drogas em níveis baixos e em decrease, né? Não pode estar subindo. Resposta neurológica adequada, esse paciente tem que acordar, tem que responder aos chamados, ele tem que ter uma tosse boa, ou seja, se eu não tenho como avaliar a tosse dele, utilize alguns índices que você pode utilizar no dia a dia de forma fácil.
Então, por exemplo, pegue um cartão branco, aproxime do tubo, peça para ele tossir. Se sujar o cartão branco, esse paciente tem uma tosse eficaz. Se você